no programa da manhã, na Cidade Aberta, que teríamos este encontro aqui sentimental. Para nós que estamos aqui, o encontro é sentimental. Para os ouvintes, talvez, a coisa tenha um caráter didático, porque nós vamos rememorar os primeiros passos dados em Campina Grande no sentido da radiodifusão. E ninguém melhor para rememorar as primeiras passadas que foram dadas do que Gaúcho Velho de Guerra. Gaúcho é uma figura para novas gerações, é uma pessoa que a gente precisa realmente fazer uma apresentação, porque de um certo tempo para cá, umas décadas para cá, ele se afastou do rádio, assim, da cúpula do rádio, e passou a viver no seu recolhimento lá no bairro do Zé Pinheiro. Então, eu apresentaria Gaúcho assim, com toda a justiça, como o verdadeiro implantador do rádio em Campina Grande. Como está aqui ao meu lado, eu estou com o microfone ao alcance do Gaúcho, vou entregar para ele cumprimentar os nossos ouvintes e começar a falar descontraidamente como é que começou o rádio em Campina, Gaúcho. Bem, o rádio em Campina Grande, eu tenho atualmente aqui uma testemunha de vista, que é o nosso querido amigo Wilton Mota. Como também o Gil, professor Gil, está aqui com a gente. Está aqui também o Heraldo César. Você, por exemplo, né, Leonel Medeiros, eu acho que todo mundo está lembrado do seu timbre de voz, né? E ouvindo você falar, deve saber que é você mesmo que está falando. Bem, o negócio é o seguinte. Em 1937, eu cheguei aqui em 36, mas em 1937, eu botei, não rádio, um serviço de alto-falantes. Agora, nas proximidades de 42, por aí, 40, 41, mais ou menos, eu e Hilton Mota botamos aqui em Campina Grande uma estação de rádio. Uma estação, não era alto-falante, não, estação de rádio mesmo. Eu era menino nesta época, mas me lembro. Agora, era uma estação que não era clandestina, mas também não era licenciada. Era uma coisa na feira de amostras, né? Então, ali onde hoje está a recebedoria de rendas, ali pela Centro de Saúde, por ali, ali nós tínhamos um estúdio. E eu e Hilton Mota sempre estávamos lá, falando lá e apresentando os artistas, que nessa época vinha artistas de fora e tal, para cantar e trabalhar lá na feira. Me permita fazer apenas uma lembrança aqui, e talvez você nem se lembrasse disso, foi há poucos instantes que eu lembrei, que eu cantei como calouro naquela festa da mocidade. Bem, eu levei um tremendo gongo. Você cantou, eu cantei na última estúdio na rua 4 de outubro. Na 4 de outubro, E a minha primeira tentativa foi ser cantor. Eu fui o maior fã de Orlando Silva que já existiu no mundo. E eu fui cantar Velho Realejo. Eu não cheguei na segunda frase, Gaúcho meteu um gongo em mim. Eu desisti de ser cantor e comecei a tentar ser locutor. Mas a sua aventura como cantor parece muito parecida com a minha, porque a minha loucura era ser cantor mesmo. E na festa da mocidade eu houve inscrição para cantor, e Gaúcho está contando o episódio exatamente que se localiza no meu tempo, porque foi em 41, por aí, 42, que foi feita aquela festa da Feira de Amostras, lá na rua, na Floriano Peixoto, né? Então eu me inscrevi lá como cantor, e na ocasião tinha um cidadão que apresentava o show dos calouros. Eu me recordo que não foi Hilton Mota, não, foi uma outra pessoa que eu até hoje não... eu tinha um cidadão que fazia a apresentação dos cantores lá embaixo, junto àquele, onde tinha um bingo. Aquilo ali era o tal do Zeppelin, que era do... Então eu fui começar a cantar aquela música do Orlando Silva. E já... explodiu! Aí o cara me largou um tremendo no gongo e acabou aí a minha aventura de cantor. Não, mas é isso mesmo, você sabe... Porque aí eu acho que esse episódio que você está citando é realmente o marco inicial do rádio em Campina Grande. Eu vou dar o microfone aqui para o nosso amigo Giro, que ele tem alguma coisa para dizer. Não, exatamente, eu já pedi para você continuar a descrição da... Sim, para eu continuar. Bom, então vamos continuar. Bem, dali então eu voltei aos meus altos-falantes quando terminamos a feira de amostras. Aí já o Wilton já não era mais o meu ajudante de botar disco na vitrola, porque naquele tempo a gente tinha que ter uma vitrola, porque a luz aqui era fraquíssima.
Era um charutinho, né? Lembra, Gil? Era um charutinho. Fumaça, era o nome dele. Aliás, a empresa de luz era bem próximo, né? Ali na praça, na Praça Clementino Procópio, ali era a empresa de luz. Esse detalhe que é muito interessante. Eles começavam às 5h30 a virar o motor para produzir energia, às 5h30, 6h15, a cidade já toda escura, principalmente no inverno, mas às 5h30 o motor fazia tanta fumaça que a cidade ficava escura mais depressa. Isso é verdade. Aí o motor se chamava Doutor Fumaça, né? Mas viu, aí, então, eu continuei nos meus alto-falantes. O Hilton Mota, então, foi... Sim, eu me lembro de uma... dentro do estúdio. Aí o Hilton Mota chegou lá, ligou a máquina, desligou os alto-falantes de fora e ficou só com o de dentro treinando. Eu cheguei, subi na escada e quando eu vinha subindo, eu escutei aquela voz. Aquele rapazinho falando e tal, mas é uma coisa, uma expressão, muito bem. Aí, enfim, um diálogo muito bom e tal. Eu digo, sabe de uma coisa, eu vou aproveitar esse menino. Eu vou aproveitar esse menino. Esse menino tem futuro. Tem futuro. Ele vai ganhar um bocado de dinheiro para mim. Aí eu contratei o Hilton. Digo, Hilton, quanto é que você quer ganhar para trabalhar aqui comigo? Ô, Hilton, quanto é que eu te pagava, você lembra? Você me pagava R$100, você marcou R$100 por mês. Eu trabalhei mais ou menos um ano e pouco, e ainda não recebi nem um centavo. Mas, Gaúcho, se você naquela ocasião tivesse... Bom, eu contrato como locutor, mas você terá que me pagar R$50 por mês, eu teria feito um sacrifício e teria pago. Eu pagaria para trabalhar. Mas, Hilton, você precisa saber que eu estou muito moço, pode te pagar ainda, né? Mas, viu, bem, você me pagou, Gaúcho, em lições, você me pagou em exemplo, você me pagou em apoio. Nada, eu não paguei nada. Pode dizer alguma coisa. Bom, não, deixa o Gaúcho concluir essa etapa dele, porque logo após a gente também teríamos alguma colocação a fazer em termos do nosso rádio, do passado. Mas, exatamente, o Gaúcho continua, não é? Bem, depois eu tirei o estúdio dali da rua. O meu estúdio era ali numa barbearia, no Salão Elite. Isso em 37. Não, sim, 37 para 38. Mas quando eu botei, quando nós botamos, eu e o Hilton Mota botamos a estação de rádio lá na festa, na feira, já foi na década de 40, 41 mais ou menos, não foi, Hilton? Foi. 41 mais ou menos. 41, exatamente. Dali então, eu regressei para os alto-falantes, meus alto-falantes, que a festa acabou, né, e tal, e não vimos trabalhar, né, nos alto-falantes. Depois, quando chegou aqui o Jataí, e me tomou a praça. Bancou o urso comigo, me tomou a praça, né? Tomou locutor também? Botou locutor, fez tudo, contratou o Hilton Mota também foi embora para lá com ele e tal, eu fiquei só. Aí digo, sabe uma coisa, eu vou acabar com esse negócio, vou deixar lá para o seu Jataí, ele que se divirta, faça o que quiser, que eu já estou muito cansado. Já fazia 5 anos que eu estava lá trabalhando com aqueles alto-falantes. E, enfim, eu penso, não sei, que ajudei a limpar a cidade. Agora eu gostaria que você... Desculpa, só porque às vezes a coisa pode passar despercebida e a gente dando um toquezinho, a pessoa lembra. No seu serviço de alto-falantes, naquela época, que tipo de programa você fazia lá com o nosso Hilton? Bom, o Hilton era o meu locutor. Agora, nós tínhamos vários programas. Eu não sei, eu às vezes fico pensando, eu fiz tanta coisa em rádio aqui, quer dizer, em rádio não, em alto-falante, que se eu disser hoje, tem gente que vai dizer que era mentira. Mas tem muita gente aqui que lembra-se ainda. Eu fazia rádio-teatro. Além de eu fazer o programa de calouros, fazia rádio-teatro. Agora imagina você que eu tinha programa árabe. Até programa árabe eu tinha um locutor árabe, era aquele... Não era Abdala, não, era... Sim, o Abdala, aquele que tinha uma casa de couros ali na rua... Não, na Cardoso Vieira. Bem, e nós tínhamos quem emprestava os discos era o cônsul Nojaim. Os discos... Já era desse tempo do nosso cônsul? Já era. Já era ele logo. Ele era o representante da fora aqui, e então eu ia lá e ele me emprestava discos árabes, né, e a gente fazia o programa árabe. Tinha também o programa literário. Imagina você... E o falecido, também o falecido, aquele que era, meu Deus, como é o nome dele, que era carteiro do Correio, Murilo. Isso,
Antônio Telha, né? Sim, Antônio Telha. Ia também o Epitácio Soares. Cristino Né? da Fruteira Favorita. Não, Cristino não. Cristino só. Foi na voz de Campina Grande. Cristino só gostava de dar, como se diz, os palpitezinhos dele, viu? Bem, e fiz muita coisa. Quando eu fui lá quando eu botei o estúdio na minha casa na Rua 4 de Outubro, que eu mudei-me para a Rua 4 de Outubro, lá eu fazia rádio teatro e trabalhava em combinação com a banda de música. A banda de música, aos domingos, vinha, o dia de festa, vinha ali para a Praça Clementino Procópio, né? Fazia as retretas e eu combinava com o maestro. Quando eu tocava uma música, você fica parado. Quando você toca, eu fico parado. E assim nós fazíamos um programa lá. E era muito bacana, viu? Fazia rádio teatro, fazia tudo. Essa foi a etapa realmente pioneira e muito bonita da sua vida, viu? Muito obrigado. Agora, pode falar. Gaúcho, o negócio é o seguinte, vamos dar um cortezinho aqui bem rápido e fazer o comercial. Logo após a gente está voltando. Mas você não me disse que não tinha comercial, é isso? Tem comercial? São as facetas do rádio, né? Eu quero ganhar o cachê, hein? Feito muita saudade. Esta festa lá na Fazenda Amazonas. E havia exato. Deve ser considerado um radialista. E botavam para trabalhar, né? Eu é que ia fazer o churrasco, né? Aguentar o fogo lá, o calor. O gaúcho está convidado para domingo e reviver também os belos dias. Que gaúcho, churrasco é com gaúcho mesmo, né? Churrasco é com gaúcho. Não, mas eu agora só vou comer, viu? Mas um destaque deve ser dado nesse bate-papo, como homenagem à Fonseca. A Fonseca é realmente um radialista, sempre foi amigo dos radialistas e todos os anos ele estava disposto e colaborava e comemorava com a maior alegria. E seria bom que nós o convidássemos para esse dia 25, como um dos nossos homenageados. Dia 20, domingo. Sem dúvida, é uma boa ideia. Então os coordenadores entram em ação e convidam Fonseca. Podemos fazer esse convite através aqui das ondas da Caturité. Será que o Fonseca estaria nos ouvindo? Ou qualquer amigo do Fonseca, está feito o convite para que ele compareça. Se estiver ouvindo, o Fonseca, por bondade, liga aqui para a Caturité, que você confirma desde já a sua presença, que vai trazer muita alegria a todos os seus amigos radialistas. Agora, eu faria como o cara diria no programa Principalmente para mim, que eu sou muito amigo do Fonseca, viu? Fonseca, eu sei que ele gosta muito de mim. Ô Fonseca... E quem não gosta? Fonseca, eu apelo para você. Você tem que ir à nossa festa. Você cedeu muitas vezes a sua fazenda, deu boi lá, 2, 3... Bebida à vontade para gente. Bebida à vontade, frutas lá e tudo mais para nós. É assim que agora você vai comer molinho, viu? Se alguém estiver ouvindo, algum amigo de Fonseca, diga que o Gaúcho está convidando ele. Não só eu, como os demais amigos. Muito bem. Agora, o Gaúcho, só esse intervalo que nós falamos do dia do radialista, vale lembrar aqui que realmente a classe do radialista de Campina Grande, pelo menos é uma panorâmica que eu estou fazendo assim, nesses últimos meses que eu estou morando em Campina, nesses últimos 5 meses, verifiquei que os radialistas parece que perderam aquele elan com a classe, com a profissão, estavam esquecendo a sua data, ou pelo menos, como agora já não tem uma data específica assim, uma semana do rádio, da radiodifusão. Então, eu conversando com o Heraldo, ele disse, olha, rapaz, não estava acontecendo mais nada na época do radialista, porque viu, o negócio estava, adormeceu essa história de fazer a festa do radialista em Campina, e todo mundo estava se acostumando com a ideia, mas por quê? Nós temos essa turma que trabalha em rádio, sacrificado o ano inteiro, muita gente fica aqui até altas horas da madrugada, servindo aos ouvintes, um dia do ano para se divertir também. Afinal de contas, eles são os divulgadores do lazer, e por isso mesmo eu e Heraldo, sem tentar fazer liderança nenhuma, que não é nosso interesse isso, apenas estamos querendo reacender a chama. Todos os anos agora, eu acredito que voltaremos a comemorar com mais uma festa, o Dia do Radialista. Bom, pode acender que eu assopro o fogo. E assim, é exatamente isso que a gente sempre almeja, né? Que a data não seja esquecida, porque foi necessário, o Wilton Mota, naturalmente, já estava no batente, né? Mas o Andorinha só não faz verão, né? Foi necessário que voltasse o Leonel, o Heraldo César, aos batentes do rádio,
né, que reativasse as memórias e também se voltasse a esse bom tempo e reunir uma classe para uma comemoração festiva, que acredito que isso aí é uma coisa excelente, é um momento que a gente vai estar de congraçamento, né, e não pode passar despercebido, de forma alguma. Exatamente, na época que eu até nesse particular vou fazer um registro e uma constatação. Não é preciso a gente fazer uma pesquisa muito profunda para verificar que o rádio realmente de hoje, vocês me permitam, jovens que estão atuando no rádio, essa constatação, que é uma coisa verdadeira, não é nada, não se trata de engrandecer a nós que fomos os pioneiros do rádio aqui, que trabalhamos inicialmente. Mas o rádio hoje está um rádio totalmente mudado, não é nada parecido com o rádio alegre, um rádio dinâmico, era um rádio feliz, e tem acima de tudo esse detalhe, porque quem trabalhava em rádio se constituía de uma coletividade que se sentia útil, não só útil, como também participante da vida da cidade. Campina Grande girava, e nesse particular nós vamos fazer justiça à Rádio Borborema. A Rádio Borborema foi, sem dúvida nenhuma, um marco, mas um marco profundo, mesmo que está muito fundo, localizado lá embaixo mesmo. Foi ela que criou o rádio moderno de Campina. E nós sem falar aqui, agradecer nenhum de nós que participamos da vida inicial da Rádio Borborema, podemos deixar de recordar com muita saudade aquelas grandes temporadas, uma emissora que fazia um rádio igual aos grandes centros do país. E então o rádio que se fazia naquela época era um rádio que a vida da cidade girava em torno do rádio daquela época. Nós tínhamos temporadas com artistas famosos internacionais. Os artistas mais eminentes do país vinham à Rádio Borborema. Os programas de auditório, que nesse particular eu me insiro, eu estou inserido nesse contexto do auditório, foram programas que eram antológicos para a época do rádio daquele tempo. Nós levávamos multidões incríveis a qualquer auditório, fosse no auditório da Rádio Borborema, fosse num colégio, fosse nos cinemas, qualquer coisa que nós anunciássemos, o povo mas ia correndo a participar. Então é por isso que eu digo que o rádio daquela época era um rádio mais ativo, mais, sei lá, dinâmico. Não, isso é ilógico, lógico. O rádio, certamente, que não é por culpa dos elementos que hoje trabalham no rádio, que o rádio chegou a esse declínio, ou talvez estagnou. Se fosse, talvez o problema seja de uma profundidade maior. O advento da televisão foi o grande responsável também por isso. E outros fatores mais. Mas é porque hoje é tudo mecanizado. E a máquina não tem cérebro, você sabe disso, né? Bom, vamos ao intervalo comercial. Agora 9h37, informação de Casa Grande, e voltaremos logo mais. Os que me conhecem, que sabem que fui eu. Quer dizer... Basta procurar os homens como eu. Não. Quando eu comecei como locutor... Quando você começou como locutor, trabalhando comigo, você era um menino. Aí você já está de cabelinho branco, imagina eu. Mas o Gaúcho era aquele que conseguiu transmitir a Copa do Mundo, né? Foi, eu fiz uma retransmissão em 38. O Gaúcho foi aquele também que arrastou um carnaval para José Pinheiro? Foi, arrastei. Em que ano foi? Isso foi... O Ito tá lembrado, Ito? Olha, o Heraldo tá dizendo que foi em 1912. Quando eu puxei o carnaval lá para José Pinheiro? Foi em 42, 42? Não. Foi agora, há pouco tempo, 50 e tanto, quase. Foi. Eu puxei o carnaval lá para Zé Pinheiro. A cidade ficou vazia, sem ninguém. Até a rádio foi para lá, você foi para lá? Foi para lá falar no meu palanque lá? Mais ou menos. Puxei o carnaval para lá. Bom, então o Gaúcho, daqueles programas que eu lembro perfeitamente, daquele auditório na Campos Salles, onde hoje funciona o Fotolíder sem fazer comercial. O Fotolíder hoje, Não é propaganda não, viu isso? Vamos chegar aqui ao começo do rádio realmente oficial, foi a Rádio Cariri. Rádio Cariri, exatamente. Bom, Rádio Cariri e... Tem uma coisa, eu só não comprei a Rádio Cariri porque eu não encontrei apoio. Não encontrei apoio, foi. Tem o falecido Epitacinho quis me vender a Rádio Cariri. A informação básica é que a Rádio Cariri era uma emissora de João Pessoa. Ela funcionou em João Pessoa por algum tempo. Depois fechou. Então, o Epitacinho queria transferi-la para Campina Grande. Ele deve ter entrado em contato com o Gaúcho nessa ocasião. Ele quis me vender a estação. Eu estava com ele, estava no Grande Hotel, e nessa época
eu já tinha saído fora de rádio, eu estava como maître hotel no Grande Hotel, que hoje é a prefeitura. Uhum. E ali, o falecido doutor Epitacinho veio hospedar-se ali. Eu tinha feito uma transmissão, quando ele veio aqui em Campina Grande, eu botei os meus alto-falantes lá na Praça Antônio Pessoa e pus o microfone no pedestal da estátua que tem lá. Está compreendendo? Vocês estão me ouvindo, né? E de formas que fiz a transmissão, botei o alto-falante em cima do Campinense Clube, puxei a energia lá do Campinense Clube e ali fiz aquela transmissão. Ele gostou muito, ficou muito satisfeito por chegar aqui e encontrar um serviço assim, enfim, tão organizado, tão bom e tudo mais, né? Tão eficiente e tudo mais. Depois ele foi embora, me agradeceu e tal, e foi embora. Depois ele chegou aqui. Quando ele chegou, então eu lembrei, me digo, doutor Epitacinho, muito bem, tá? Eu fiz aquela irradiação para ele, vou falar com ele, ver se ele lembra de mim. Aí fui a ele, doutor, o senhor está lembrado de mim? Eu sou o gaúcho que botei os altos-falantes lá para o senhor na festa, lá naquela festa que fizeram para o senhor, lá na história do Antônio Pessoa. Ele disse, sim, eu estou lembrado. Olha, o gaúcho, eu tenho um negócio para você. Disse mesmo assim, na frente do falecido doutor Otávio Amorim, que estava lá no quarto junto com ele. Disse, olha, eu tenho uma rádio, Cariri, está em João Pessoa. Eu lhe dou essa estação aqui montada, com antena montada, e você me dá ou em valor, em letras, ou em dinheiro mesmo, 300 contos. E eu procurei ver se encontrava quem me desse apoio, ou arranjar esses 300 contos, mas não arranjei. E depois, então, eu soube que o falecido doutor Telha, juntamente com o João Pinto, que hoje está em Recife, e quem mais, meu Deus? Eu tinha mais uns 2 ou 3 sócios, né? Jataí também. Então, montaram essa estação Cariri lá em Bodocongó. De lá, então, ela parece que foi vendida para outros, alguns saíram e outros ficaram. É o seguinte, depois que ele entrou em contato com você, ele não trouxe a estação. Demorou mais algum tempo e ele quis montar por conta própria. Não, eu sei que pessoas daqui compraram. Pedro César. Sim. Se associou a Pedro César, mandou todo o material para cá, o material que foi guardado na cerâmica, lá onde hoje é cerâmica de joia. Sim. Hilton, então, houve a fala. Espera aí um momentinho. Você está lembrado que essa estação estava guardada na residência do falecido João Pinto? E um caminhão bateu lá e derrubou a parede e estragou a estação toda? Foi. Está lembrado disso? Eu sei que eu conheço. O prejuízo começou logo daí. Partindo lá da cerâmica. Na cerâmica, quando o material estava guardado, a cerâmica faliu e ficou tudo fechado. Tudo preso. Ficou tudo sob o controle do síndico da massa falida, que era o Dr. Otávio Amorim. Sim. Então, depois é que eu me associei com o Jataí, e nós falamos a Epitacinho, e, através do Dr. Otávio Amorim, e compramos a estação. Para montar, e fomos montar a estação, palma a palma, lá em Bodocongó, sem recursos, sem meios, sem nada. E inauguramos a rádio, e nós começamos em novembro de 48, e inauguramos a rádio no dia 13 de maio de 49. Quer dizer, alguns meses antes da inauguração da Rádio Borborema. Foi. Agora, eu estou lembrado também que a Rádio Cariri depois veio aqui para a Rua João Pessoa, né? Veio aqui para a Rua João Pessoa. No edifício pernambucano, é isso? Agora ela voltou, a sendo que Epitacinho. Porque já está aí. No dia 13 de maio a estação inaugurou. No dia 13 de junho, eu tinha uma associação, como já está aí, me perdoe por falar isso agora. Nós tínhamos combinado uma sociedade e ao fim de um mês, quando a rádio foi inaugurada, ele já está aí, abriu o jogo, né? Disse, não, a rádio, você não é meu sócio, não. Bom, eu deixei imediatamente, nem conversei mole, nem pedi. Eu me lembro que tu viesse e botasse os altos-falantes aqui na Rua Marquês do Eval, não foi? Coloquei um serviço de alto-falante chamado A Voz da Cidade. E já aí continuou com a rádio, passou mais 6, 7, 8 meses, a Borborema inaugurou, então, com aquela pressão extraordinária, um equipamento bom, um cast excelente. A Rádio Borborema, então, foi a glorificação do rádio em Campina Grande. Foi ainda. Alguns meses depois, a Rádio Cariri fechou. Quer dizer, Jataí devolveu a Epitacinho, e a Epitacinho tomou, o seu Cabral entrou como sócio, então a estação voltou a funcionar já sob a
a responsabilidade do Severino Bezerra Cabral, aqui na Rua João Pessoa. Foi. Foi a última Eu fase. até cantei lá, eu fui cantor de tango lá. Depois disso é que a Rádio Belém foi comprada pelos associados. Eu fui cantor de tango lá. Essa fase, vamos apressar, porque senão daqui a pouco nós não vamos chegar nem 50. Não, né? eu só queria somente fazer uma pergunta, Leonel. No cômputo geral, como era feito o nosso rádio naquela fase primeira, né? Bom, Rádio Borborema aí. O que a televisão faz hoje, a Rádio Borborema fazia no melhor padrão possível naquela época. Orquestra, conjunto regional, conjunto típico, rádio-teatro com 30, 40 artistas, cantores. A Rádio Borborema fazia um auditório nos anos 40 e 50. Todas as emissoras Tudo que a televisão faz hoje. Grandes programas Novelas em todo o Nordeste. Novelas, nós já recebemos correspondência até de Manaus. A Rádio Borborema funcionava em ondas médias e ondas tropicais. E nessa época, havia poucas estações sujando a atmosfera. Então, a propagação das ondas da Rádio Borborema eram enormes. E nós recebemos, para aquela novela, por exemplo, o Rei do Cangaço, que eu era Lampião, muita honra e muito orgulho. Eu era o sargento que me perseguia. Eu tive, pelo menos, alguns momentos de bancar o machão, como Lampião. Pois bem, nós recebemos correspondência de Manaus, pessoas protestando. Não, o Lampião não entrou em Mossoró do jeito que o senhor fez, o Lampião entrou foi de tal jeito. Aí, na correspondência, o camarada mandava o seu protesto, né? Outros elogiavam, e assim nós recebemos uma correspondência vastíssima. Isso para falar só de Lampião, porque das novelas melosas, de doçura, dos galãs, estava o Gil Gonçalves aí, que era... Eu fui o primeiro galã da Rádio Borborema. Novela foi Aos Pés do Tirano, e Gaúcho era o vilão, não era? Fazer o inglês. Era o inglês? Bom, Gonzaga, e para que você tenha uma ideia, como se fazia rádio aqui antigamente, e o falou aí comparando com a televisão de hoje, nós criamos aqui a Escolinha do Nicolau. A Escolinha do Nicolau é um programa que eu criei, eu escrevi, criei os tipos, e o Mota fazia um dos alunos. Exatamente o que se faz hoje na televisão. Todos caracterizados com roupinhas curtas, no palco, as carteiras da escolinha, o professor, que era o saudoso Rosil Cavalcante. Olha, isso a gente, o apresentador ou comercial era a Carlos Leonel. Pois bem, a gente era dividido em duas etapas, o programa, né? Quando a gente terminava a primeira etapa, estava esse besta aí sorrindo, não podia fazer a publicidade. Quem emendava dele, ninguém suportava o negócio. E eu conheço. E eu tinha um poder de improvisação muito grande. Eu digo porque, como eu não participava do cast de radiadores da rádio, eu era apenas locutora comercial. Mas eu digo a você, eu sentia um impacto. Ingresso para rir, não. É o impacto humorístico que me causava o programa. Você imagina, eu sou conhecido de todos eles, eram meus colegas de trabalho. Eu parodiando mais uma vez o Silvio Santos, eram todos meus colegas de trabalho, e eu tinha até um motivo de não rir muito, mas o programa era realmente muito engraçado. As presepadas que eram feitas pelo Hilton Mato, aliás, o roteiro do programa Heraldo fazia, mas depois Hilton Mato escangalhava tudo, ele fazia tudo de improviso na hora, e levava a fazer... O Castro era tão afiado, às vezes eu estava escrevendo as últimas frases do programa e a característica estava no ar, Heraldo sobe com o script e coisa... Pois bem, a turma estava tão afiada que nós recebíamos o script na boca do palco, do teatro. E o negócio saía tudo certo, de maneira impressionante. O Marcos Nunes, que hoje escreve para a Globo, é o homem que faz humorismo, ele escrevia a Pulga na Camisola, Marmelândia, não era? E ele esteve aqui em Campina Grande e achou um negócio incrível como é que a gente conseguia fazer um programa sem ensaio, quando na Tupi do Rio eles passavam 3 dias ensaiando. Quer dizer que o cast de comediantes de Campina Grande é um dos melhores do país. Sem dúvida nenhuma, é um dos melhores do país. Carlos Galhardo, Carlos Frias, Tavares Maciel. Ô, Hilton, você está lembrado da primeira novela que a rádio levou, não foi? Aos Pés do Tirano. Os Pés do Tirano. Nós entrávamos, né? Pegávamos o papel, né? Cada um pegava o seu papel, mas nós não ensaiávamos, não. A gente ia pela deixa. Basta dizer que isso era feito ao vivo, ao vivo, fazia pela deixa. Nós estamos exagerando muito um pouco a disciplina que Fernando mantinha. A gente ensaiava. A gente chegava às 7 horas, alguns chegavam atrasados 5, 10 minutos. Mas líamos a gente, pelo menos... pelo menos líamos. Eu, por exemplo, nunca ensaiei, eu sempre chegava atrasado. Fernando Silveira era por isso você não passou muito tempo como radiator. Peraí. Eu fiz essa não,
Depois fiz o Vila Forte no Conde de Monte Cristo. Fiz algumas outras novelas também de autoria de Fernando Silveira. Agora, deixei, você sabe por quê? Eu vou dizer agora por que eu deixei. Porque ganhava pouco. Mas depois do comercial a gente vai voltar. Agora, justamente, mas o Gaúcho, mesmo assim, sendo impontual, chegando atrasado no ensaio, ainda conseguiu levar o papel do inglês? Esse foi o primeiro papel de Gaúcho como radiator. No papel, né? Bom, comercial agora, 9 horas e 54 minutos de informação de Casa Grande. Aqui está bastante animado, quer dizer que está melhor do que no ar, não é? Bom, vamos passar para o Heraldo César. O Heraldo César ele vai contar as fases pitorescas do rádio, na Rádio Borborema. O que acontecia nos bastidores, muitas coisas que não chegavam até o ouvinte e que divertia muita gente. Para nós que trabalhávamos no rádio, tudo isso era muito divertido. E como a Rádio Borborema era praticamente uma família só, uma família divertida, muito alegre, muito bem entrosada, chegou uma época em que se criava apelidos para todos os participantes. Só se tratava por apelido. Não vou citar o filho do Leonel, não, que todo mundo já sabe. Mas eu tinha o meu, e o outro Mota tinha o dele, todo mundo. Então a direção da rádio baixou uma determinação. Ninguém pode usar mais apelido nessa emissora. Para que você se fortifique, não se esqueça de tomar diariamente uma colherzinha do Severino Tônico Fontoura. Aqui não se usa apelido de Bill. Bill já acabou. Essa aí foi realmente. Bem, isso foram invenções. Eu era, como acabou. Deixa eu dizer uma pitoresca bem curta, Gil. Sim, também pode dizer. O filme Fogo na Roupa, e Gil dizia hoje, no Cine Babilônia, Combustão na Indumentária. Eles me consideravam de brincadeira, não é? Eu era realmente um sertanejo, né, de Cajazeiras. A educação diferente aqui dessa região, já mais próxima da capital, do litoral, né, onde todo mundo levava tudo na brincadeira, a rigidez, o respeito, o modo de falar, apelidos, né? O sertanejo não dizia isso de maneira nenhuma, né? E eles então chegaram a compreender isso, a ver, a sentir isso em mim, esse meu modo de falar, o português correto, o português exato, né? E começaram a inventar brincadeira de todos os modos, né? Com respeito, né? Bom, era uma demonstração de amizade, não é? Uma demonstração de amizade, de cordialidade, mas houve uma que eu vou me permitir contar aqui, que esta me deixou estarrecido, né? Estarrecido a princípio, depois tive que dar umas boas gargalhadas. Depois o programa a programação de domingo, a programação de auditório, que era apresentada sempre por mim, por Hilton Mota e por Leonel Medeiros, que aqui se encontram. Né? Aliás, deixa eu mencionar aqui que nós fomos conhecidos como Trio de Ouro. O Trio de Ouro dos locutores da Rádio Borborema, isso foi noticiado, foi com a manchete de O Norte, Jornal da Paraíba. E a fotografia dos três, que eu tenho lá em casa o original dessa fotografia. Pois bem, o Trio de Ouro dos locutores da Rádio Borborema. Isso. Pois bem, então, após o término do programa noturno de auditório dos domingos, nós descíamos ali as escadas do edifício São Luís, em frente à rádio estava cheio, gente, olha, todo gente de destaque. Gil, que programação notável, maravilhoso, você e Hilton, você e Leonel, fazer elogios e tal, né? Uma noite eu venho descendo, depois do programa, e encontro Nilo Tavares, o poeta, né, literato Nilo Tavares, homem inteligente, muito amigo, mas muito brincalhão. E tinha cada brincadeira chocante. E essa foi uma delas que ele fez comigo, não é? Nós tínhamos uma publicidade de vários artigos, de vários produtos farmacêuticos, não era? De um laboratório de Assis Chateaubriand. Chateaubriand tinha um laboratório onde fabricava o licor de Cacau Xavier, né? Licor de Cacau Xavier. Mas isso aí não vai ser mencionado não, porque é muito chocante. É muito chocante, viu? Esse é um pouquinho chocante, mas vale a pena dizer. Esse que eu vou contar, viu? O que eu vou contar, né? Então, venho eu descendo ainda com vestido a rigor, porque todos os programas de sábado e domingo
eram apresentados a rigor todos os elementos vestidos de simultâneo. Exatamente, perfeitamente. E lá vinha eu descendo as escadas do edifício São Luís, e Nico Tavares estava lá embaixo na porta olhando para mim. Quando eu vou chegando, ele disse, mas Gil, ele já sabia do que pretendia fazer comigo, de brincadeira, porque eu não admitia de maneira nenhuma um erro. Para mim era um crime, né? Um simples erro, para mim era um crime. E lá, eu descendo, Gil, você disse hoje rapaz, que com franqueza, eu estou aqui para morrer. Eu digo, mas o que? Eu fiquei espantado, né? Fiquei de olhos arregalados para Nilo, pelo amor de Deus, Nilo, o que foi que ele viu naquela publicidade do licor de Cacau Xavier, sabe o que você disse? Licor, não de caldo de cocô Xavier. Você disse mesmo, Gil. Aí eu fiquei para morrer. Aí fiquei olhando para a cara de Nilo, digo, mas Nilo, pelo amor de Deus. Aí comecei a notar que Nilo estava franzindo no cantinho da boca, né? Um cantinho da boca, aí vi que era mentira. Digo, aí eu disse o nome feio com ele. Sim, mas vamos, perfeitamente. Vamos recordar. Você tem uma pergunta para fazer, Gil? Olha, nós vamos ver se sua voz feminina nesse meio aqui é muito interessante. É bom, para enfeitar aqui. Humanizar o ambiente. Faça umas perguntas aqui, é muito mais interessante. Não, é porque eu ouvi umas histórias aí, então estava querendo realmente perguntar ao Gil. Sim. Tem algum fato, assim, muito interessante da vida dele, que eu acho que é uma coisa que entra também, realmente, na nossa vida profissional, né? Fatos particulares, com respeito à data que ele chegou na Ah, sim, sim, muito bem. É uma história curiosíssima. Você talvez não conhece, eles sabem, mas não se lembram. Os meus colegas Leonel, Hilton, Heraldo e Augusto, que aqui estão, não se lembram. Gonzaga, então, moço como é. Eu cheguei aqui. Embora ele tenha uns fios de prata aí pela cabeça, mas é isso, porque ele lava com homem total. Bem, eu cheguei aqui em Campina Grande no dia 4 de março de 1944. Abreviando e representando isso em algarismos, é 4 de 3 de 44, não é isso? 4 de 3 de 44. Bom, passam-se os tempos, eu lutei, sofri muita dificuldade aqui nos primeiros dias, nos primeiros tempos da minha chegada em Campina Grande, desempregado, louco atrás de elementos. E o meu primeiro emprego foi o nome da rádio? Na Voz de Campina Grande. O meu primeiro emprego aqui, colega de Hilton Mota. Hilton tinha 17 anos. E eu fui admitido porque Hilton, muito mocinho, não tinha lá muita prática assim, para apresentar o programa de calouros, não é? E quem apresentou o primeiro programa de calouros fui eu. Com o Hilton ali ajudando nas publicidades, etc e tal. Me metendo. Pois bem, aí segue os seus tempos, vem Rádio Borborema, eu entro para Rádio Borborema, radialista, galã de novelas, locutor, animador de auditório, tudo, enfim, eu fiz em rádio, como Hilton, como Leonel, só não foi elemento de novela, não, nem redator de programas, né? Ô Gil, sim? Eu sempre tenho uma dúvida de uma coisa que passou-se no começo da Rádio Borborema, mas essa dúvida eu tenho comigo, mas eu não sei não, eu fico pensando. Me disseram, muitas vezes eu ia lá pela Rádio Borborema, o Hilton Mota está lembrado, ia por lá, antes da inauguração da rádio propriamente dita, o Hilton é quem fazia os programas de caráter experimental. Não era, Hilton? Sim. Sim, há uma dúvida sobre isso. Eu vou esclarecer agora mesmo. Depois, muita gente dizia que o Hilton Mota foi quem inaugurou a estação, mas para mim não foi, não. Para mim, quem inaugurou a estação, quem deu o primeiro boa noite ao público e botou a estação no ar foi você. Eu vou esclarecer. Foi, não foi, vou esclarecer o caso. Não foi, não? Não, vou esclarecer o caso. Eu, quando soube, depois eu conto a história da data, viu, da chegada. Eu vou completar a história que eu vim contar. Quando, não é? Como é? Nós estávamos falando assim, sim. Quando chegou a notícia, espalhou a notícia em Campina Grande, de que ia ser implantada uma emissora na Rádio Borborema, eu fiquei maravilhado, porque era meu sonho, era ser elemento de rádio, locutor, ou fosse o que fosse, entendeu? E fiquei interessado em conhecer isso, me aproximar, etc e tal, mas não tinha um meio, ninguém, por exemplo. A única pessoa, por exemplo, que me apresentou um elemento da rádio, mas antes disso,
o material estava todo armazenado aí à espera de não sei quais providências para ser instalado. Foi o doutor João Calmon que José Nojaim me apresentou a doutor Calmon lá no Grande Hotel, nesse tempo, onde eu ia à prefeitura. Mas apresentou, ninguém falou em rádio, porque, afinal de contas, Nojaim não sabia que eu estava ligado à rádio, nem tinha esse desejo de ser radialista, desse sonho, mas um sonho ardentíssimo, né? Pois bem, então, quando a rádio entrou em experiência, depois de instalada, entrou em experiência, né, eu vou chegando onde hoje é o Calçadão, vou chegando passando na porta do edifício São Luís, na porta da escadaria do edifício São Luís, e encontro um amigo meu, Geraldo Borborema, que até pouco tempo era comerciante de calçados aqui na cidade, e falamos sobre isso. A sapataria Cruzeiro, né? Exatamente, ali onde é o Café São Brás, ou por ali, assim. Então, eu falei sobre a Rádio Borborema, né? Sobre isso. Mas Geraldo, eu ando louco para conhecer esse negócio. Ele disse, rapaz, eu me dou muito com um engenheiro aí, e isso assim, vamos subir, vamos que eu lhe apresento lá. Ele digo, maravilhoso. Aí subimos as escadas e chegamos lá, estava Dr. Igor Olimpiev, né? Dr. Igor, quem era o Zé Cavalcante? Não, Zé Cavalcante não estava aí, estava lá em cima, né? Lá nos transmissores. Estava Chico Vasconcelos, que era o controlista, primeiro controlista da Rádio Borborema, e Hilton Mota, que quando eu fui entrando, Hilton foi explicando, pronto, doutor Igor, aqui tem um elemento, meu amigo, muito meu amigo, é locutor, etc. e tal, me apresentou, doutor Igor, e que pode ficar aqui dando o prefixo. Ele já tinha dado o prefixo ali antes, né? Foi o primeiro que deu uma vezinha. Isso foi no dia 12 de outubro, exatamente. Exatamente, 12 de outubro. Deixa eu sei o que você vai falar sobre. Ele estava com a amplificadora dele de 49, 12 de outubro de 1949. Ele estava com a amplificadora de propriedade dele instalada lá na Festa do Carmo, e por isso explicou que não podia ficar, que era a primeira noite que a Rádio Borborema ia funcionar com locutor. Ele tinha dado um prefixo. No dia 8 de outubro, às 3 ou 4 horas da tarde, Igor e Cavalcante puseram a estação no ar e puseram um disco lá mesmo no transmissor. Eu me lembro que eu chegava Laru, Lili Bolero. Mas naquele tempo não havia luz na cidade. Então, 1 ou 2 receptores ouviram. Aí, bom, eu fui bater lá no transmissor. E aí lá eu conversei com o Igor e com o Zé Cavalcante, e à noite fui para a rádio. E à noite, dia 8, dia 9, dia 10, o pessoal ouvia a Rádio Milhão em Bodocongó, que tinha luz. Então o pessoal corria para cá, olha, o som tá uma beleza. Até o dia 12. No dia 12 ia começar a festa de... Bom, nesse dia eu não pude ficar. Eu, feito doido, passei o microfone para Gil à força, porque tinha compromisso. Você não estava nem no microfone, já estava fora do microfone, estava rodando música, né? Aí fui então... É porque um detalhe com relação à luz da cidade. A cidade não tinha luz para seguir o transmissor ligado até 2 horas da manhã, que foi... Nesse período eu entrei também como locutor da experiência da rádio. Então a emissora se equipou de um conjuntozinho, um gerador, só para ligar funcionava luz, ali na Petrópolis. Exato, por trás da Petrópolis. Exatamente. Botaram um conjunto gerador para dar luz, para fazer funcionar a luz do estúdio, bem como um outro também funcionando lá no transmissor. Logo que a rádio passou a funcionar só com a luz própria, e por essa razão praticamente Campina Grande não tinha audiência da Rádio Borborema. Nós éramos vistos lá fora, na cidade. Pois bem, concluindo. Então foi aí. A data exata em que a Borborema entrou no ar, pela primeira vez, foi às 4 horas da tarde, tocando Laru, Lili Bolero, e tocou umas 4 vezes. Tocava e repetia, e tocava, porque eles estavam ajustando as coisas. Sintonizando, né? Dia, à noite, eu fui para lá e foi a primeira experiência de locução. Né? Pois bem, mas de qualquer modo, é muito interessante dizer que fomos eu e Hilton Mota os 2 primeiros locutores que falaram na Rádio Borborema de programação de experiência, não é? Mas vamos continuar aqui a história que a minha amiga Ana pediu, para completar. Não é sobre a novela. 4 de 44. Sim, do 4 de março de 44, ou seja, 4 de 3 de 44. Eu na Rádio Borborema, todo isso, eu e Hilton, Leonel, todos fomos incluídos nesse plano que o prefeito da época, William Arruda, doutor William Arruda, depois que ele fez uma ampliação muito notável da Telingra, esse tempo era Telingra, era a empresa telefônica de Campina Grande, ele organizou um plano, estava perfeitamente, você tinha telefone, você comprou também o telefone? Sim, o William Arruda. Na versão da rádio? Não, hein?
Não, que inaugural, rapaz. Depois, isso muito depois. Você adiantou aí, eu fiquei... Não, eu saltei. Eu saltei aí do tempo da experiência para Você contar a engrenou, história. você engrenou o carro em segunda logo. Para contar a história que a Ana me solicitou, não é? E então, os radialistas, jornalistas, nós radialistas e jornalistas, que éramos todos, né, ficamos com o direito, a facilidade de comprar telefones e pagar a prestação. Você tinha ou não tinha um telefone, Leonel? Comprou ou não comprou um telefone? Exatamente, eu pensava que você estava falando outro tempo aí. Comprou perfeitamente. E Hilton comprou também um telefone. E eu também comprei um telefone. Fomos pagando as prestações. Até que chegou a época de instalação dos telefones. Quando eu chego em casa, um dia, a minha senhora dizia, os homens da Telinga estiveram aqui e instalaram o telefone. Olha aí o telefone. Eu digo, oh, maravilha. Aí fui lá pro telefone e fui olhar. Quando eu olhei, peguei assim que levantei, que eu fui olhar o número do telefone, era 4344. Exatamente. Aí jogou na ganhou. 4344, exatamente. 4 de março de 44, o dia que eu cheguei em Campina Grande. Mas eu fiquei maravilhado com essa curiosidade. Ainda hoje, para mim, é uma maravilha. É muita coincidência. Vocês estão quase no meu programa de auditório. Ainda hoje o seu telefone, 4344? É 4344, 321 4344. Não é? Pois bem. Mas. O meu telefone foi comprado na época do prefeito. Mas telefone não interessa. Interessa é rádio. Vamos botar o rádio. É concorrente. Telefone é concorrente de rádio. Fosse catucado aí o problema das curiosidades que aconteceram na Rádio Borborema, com todos nós. E especialmente aquele programa de auditório que o Hilton tinha, ou o Gil tinha, que era um programa chamado Brotinhos e Desfile. Brotinhos e Desfile. Não, a história tem outra de Gil que eu tenho que contar. Bom, eu estou de microfone em punho aqui. Eu estou de microfone em punho e vizinho aqui, com o Padeiraldo aqui para, não é? Assaltá-lo se ele. Essa coisa sempre que a prefeitura costumava prestar contas ao povo diariamente. Ah, sim. Deixa eu ficar porque você vai dizer. A administração do prefeito é o Fidel Mendes. Exatamente. E a Rádio Valdeira via por volta depois das Às 6 horas. 18 horas, 18 horas. a tesouraria remitia à Rádio Valdeira um Boletim oficial da. Era boletim diário. Tudo que acontecia na tesoureira. E Você me dá licença? Mandavam para mim também. exato. Então, essas coisas que eu disse, a gente evoluiu. Pois bem. Nesse particular de honesto, Então, o Gil era exatamente o nosso doutorado. Eu e Gil. Nós dois. Vocês imaginam. É porque às 6 horas, logo depois começava a voz dos municípios. Aí ficávamos nós dois juntos. Às 6 horas líamos primeiro o boletim da prefeitura, depois do município. Mas diga lá a história. Então o Gil saiu lendo o movimento diário da tesouraria. A receita, entrada, saída de numerário. Eram 2 folhas de papel, Márcio, né? 2 folhas. E Gil saiu lendo, quando chegou já no final aí Gil disse, saldo... Não, disse aí, receita da tesouraria, 1.100.000 e tantos mil cruzeiros. Certo. Despesa, 701. Saldo. Aí ele ia virar a folha para o outro lado para dizer o saldo. O saldo. Aí o tesoureiro, alguém na prefeitura, se esqueceu de escrever. Aí Gil disse, não tem Saldo importância. na importância de... Não tem importância. Não tem importância. Isso aí foi uma invenção do meu colega Hilton Mota, né? Essa entonação, dizer, eu li realmente e eu disse, não é? Eu queria explicar ao ouvinte, eu ia ficar calado, como é que ia ser? Aí cheguei, saldo. Aí eu olhei, realmente não tinha importância ali, coisa. O que eu tinha que dizer? Né? Eu digo, saldo. Eu digo, não tem a importância. Essas coisas acontecem. Mas Hilton foi ampliou ali para dar um pouco de gaiatice à história. Aí ficou espalhando o que eu havia dito. Saldo, não tem importância. Mas essas coisas ainda acontecem. Eu estava fazendo hoje o programa Silvio Santos e colocaram lá dentro da mesa para eu ler uma nota de falecimento. Eu saí lendo, quando cheguei no final tinha a data 16, que foi ontem. Aí eu disse, amigo ouvinte, a ilustre defunta já foi enterrada desde ontem. Tem que dizer isso. Que coisa muito curiosa, muito curiosa. Papai Noel? Houve um episódio de Gil também, como foi muito tempo animador e era o mestre de cerimônia das crianças, do Papai Noel. Papai Noel, eu apresentei para o Papai Noel 7 anos, antes de Heraldo César. E depois de Hilton Mota. Quando ele criava quadros para movimentar o programa. Essa foi notável. E esse
curiosos do rádio naquela época. E logo comigo... Logo o Gil, que era um homem perfeccionista. Pegou o gol. Então, o detalhe é o seguinte, Gil criava, de vez em quando, competições entre as crianças, para premiar as crianças, é claro, né? E nesse dia ele criou o quadro para que a criança... Foi nas proximidades... Vou deixar ele continuar, vou deixar para nos doar o começo da história. Ele criou um quadro para que as crianças contassem no programa Clube Papai Noel o ato mais bonito praticado por essa criança durante a semana. Aqui contasse o fato, a melhor ação praticada, a melhor ação praticada seria a premiada. Então veio aquele grupo de crianças e ele continua a história. Exatamente. Alguns meninos, sendo crianças de 8, 10, 12 anos, né? No máximo 12 anos, daí por diante já não tinha mais graça, né? Já era rapazinho, mocinho, não tinha mais graça. Então, lá para as tantas, cada um recebia um prêmio, que as casas comerciais ofereciam prêmios, né? Eu saía andando, pedia um e outro, aqui um presente, um pacote de bombom, de chocolate e outras coisinhas mais, ofereci pela firma tal. Quando lá para as tantas, então, mais uma candidata, mais um candidato, aí apareceu uma meninazinha de 10 para 11 anos, né? De 10 para 11 anos. A coisa não é, tem um pouquinho um pouquinho mal cheiroso no meio, mas não faz mal não. Vai se contar. Eu me permito licença dos nossos ouvintes para ouvir a história. Aí apareceu essa menina que veio com um garoto que contou que encontrou um jumentinho caído no chão, né? E ele então ficou magoado, penalizado com aquilo, correu, trouxe uma bacia com água, deu ao jumentinho, o jumentinho bebeu, trouxe, foi, arrancou um bocado de capim, deu ao jumentinho, ele contando isso e o público todo entusiasmado ouvindo o negócio, né? Ouvindo o negócio, né? Aí, bom, aí ganhou um presente, o meninozinho, muito bem, palmas para o garoto, todo mundo aplaudiu, deu um presente ao garoto, e o garoto disse, tá, fulano, veio um outro, contou uma outra presepada, agora mais um candidato, aí veio uma menina, essa meninazinha, né? 10 para 11 anos, mais ou menos, e contou então que Dona Maria, a vizinha dela, né, estava, coitadinha, sofrendo muito, mas sofrendo, ela contando isso bem dramaticamente, né? Estava sofrendo muito porque não tinha uma empregada, né? Eu conhecia uma mocinha... Dá licença, eu dar uma parte aí. Ela não tinha empregada nesse tempo porque não existia a Bolsa de Emprego do Cidade Aberta, porque agora não vai mais. É bem provável. Tudo bem. E ela então ficou com muita pena, ficou penalizada com a situação difícil da Dona Maria, e foi conhecer uma mocinha que era empregada, estava desempregada, aí trouxe, com o fim de beneficiar, de ajudar a Dona Maria, né? A mocinha então veio para trabalhar com Dona Maria. Era, mocinha de fora, né? Aí a mocinha não tinha estilo no tratamento pessoal, não sabia falar, respeitar, não se senhor, a senhora, e tudo quando ela dizia era você, tu, coisa de negócio, né? Então, Dona Maria foi e chamou a atenção dela, né? Olha, fulana, olha, Francisca, esse negócio não dá certo. Tudo você diga, quer falar uma senhora, você diz a senhora. Fala com um homem, você diz o senhor. E assim por diante. Tudo, enfim, tem que ser o senhor ou a senhora. Tá certo, Dona Maria. Tá certo, Dona Maria, não. Tá certo, minha senhora. Ah, perfeitamente. E aí por aí ela foi se ajeitando com as coisas, quando um dia, né, chegou e disse, ô Dona Maria, né? Ele diga, ô Dona Maria, eu queria que me arranjasse a Dona Vassoura, né, pra eu barrer o cocô que Dona Gata cagou. Perdoem a expressão. Olha, eu só faltei isso tudo com um público, o auditório superlotado, a família campinense frequentava o nosso auditório, os ouvintes todos, e se espalhou na cidade inteira, porque sabiam da minha exigência, da exatidão, da perfeição, do respeito ao linguajar, não é? Não, exatamente. O rádio. Chegou uma testemunha ocular desse tempo aí, o Ronaldo Eloy, gordo, um dos maiores operadores da Água Brema, nosso velho amigo. E tem ali, no caso também, o Sansão. O Sansão foi um dos primeiros operadores, né? Pronto, olha aí. E disse que na época o Sansão era chamado Tarzan. Cortaram o cabelo dele? O João Martins. Compositor, exatamente.
Bom, mas os momentos alegres do rádio, os momentos folclóricos, teve coisa que também nós deixamos de falar, porque não dá tempo, inclusive. Nós já temos o rádio hoje. O que se poderia fazer para melhorar o padrão de rádio hoje, por exemplo, e o rádio em termos de futuro. Qual seria a linguagem do rádio no futuro? Bom, a linguagem do rádio deve ser a linguagem própria, A linguagem, mais exatamente. respeitosa, mesmo que coloquial. Eu acho um absurdo o... É condenável, Porque está perfeitamente. transportando para o público, principalmente para as crianças e os jovens de hoje, uma impressão errada do nosso folclore. Exatamente. A nossa vida interiorana não tem nada de imoral, não tem nada daquela história de você contar que fulano de tal... como vocês estão vendo aí, esses discos cantados aí por sem número de cantores, todos eles com duplo sentido. Exatamente, é uma coisa muito reprovável. Através da música, isso não existe. Não, a pornografia pura talvez seja a palavra. Mas então, o que eu vejo é o seguinte, a linguagem que o rádio faz hoje, a linguagem matuta, está totalmente deturpada. Não é nada daquilo que nós fazíamos, por exemplo, no programa Guarda do Sertão, que Gil Gonçalves Guarda do Sertão fazia. Exatamente. Ele retratava um diálogo, por exemplo, entre dois matutos. E, evidentemente, quando se vai falar que dois matutos falaram, nós não vamos dizer que eles falaram em linguagem... reprovável, exatamente. Não, perfeitamente. Eu tenho que dizer para o Modi, Antonci, e Inhossim, essas coisas que a Vera de ser, Antonci quer dizer, mas isso é uma coisa que nós estamos retratando um fato que existe realmente. Exatamente, registrando a maneira de falar do matuto, coitado. Fazendo uma constatação. Não hoje fazer um programa inteiro, um cidadão dizendo sandices, puras sandices. Olha, Leonel, mas hoje, o matuto, lá no interior, o matuto não fala mais assim. Isso é o matuto. Mudou tudo. Não, mas mudou muito, né? Mudou um bocado. Mudou. Exatamente por causa dessa influência. E depois a influência tem que o Matuto aprendeu muito melhorar, o Matuto aprendeu muito através do rádio. Exatamente. Você sabe que o rádio é o primeiro veículo de instrução. O rádio instrui muito. De orientação, em todos os sentidos. Nós, locutores, digo nós, dizer nós. Essas caricaturas do linguajar do homem, elas devem ser muito limitadas e colocadas no lugar próprio, dentro de uma programação em que haja uma explicação, haja uma exortação, uma narração do fato. Então, aquele linguajar no local próprio. Parece entre aspas. É isso mesmo. Você sabe que o Matuto hoje está trabalhando com a enxada lá nos terrenos dele, tá? E o rádiozinho de pilha está ligado no bolsinho da camisa, né? Ele está ali trabalhando, mas está ouvindo. Perfeitamente. Porque o que houve nisso tudo foi a intenção de ridicularizar, de caricaturizar o matuto, a linguagem do matuto, que é uma linguagem bonita, pura. Bom, nós vamos ali ao comercial, logo após nós voltaremos para fazer esse paralelo em termos de rádio ontem, hoje e amanhã. E nos cortamos exatamente quando o Gil Gonçalves ia contar um determinado fato. É uma pequena parte do programa de Aquarela do Sertão que eu escrevi, programa de meia hora, apresentado de auditório, e o Leonel lembrou ali, né? E eu, como estou aqui vizinho do meu amigo e compadre Heraldo César, que era ele não era locutor nessa época, ele era radioator, muito notável o sinal. E sempre fazia o papel de criancinha matuta, que eu aproveitava. O narrador do programa era Hilton Mota, que também esse aqui é meu vizinho. E eu vou contar somente uma coisa que eu escrevi, não é? E ele... O garotinho chegou e disse: ô mamãe, ô mamãe, aí disse: diga, meu filho. Disse: mamãe, sabe quem foi que teve menino? Aí disse: já sei, foi com uma Severina? Ele disse: não, mamãe, foi a gata. Eram as pilharezinhas assim. Deixa eu me recordar que, a partir desses detalhes dos programas locais, que foram, sem dúvida nenhuma, o ponto alto da nossa vida, da comunidade da Rádio Borborema, que foi a pioneira desses programas. Mas como nós não chegamos aos fatos mais avançados da época da radiofonia de Campinas, vamos pelo menos lembrar aqui o sentido eclético que todos nós praticávamos na nossa vida radiofônica. Porque, por exemplo, eu tive a honra de, como locutor da Rádio Borborema,
E nós estamos falando sempre na Rádio Borborema porque ela foi a nossa escola, foi o nosso primeiro contato com a vida radiofônica. Então, a Caturité, que tem seu nome também. Perfeitamente. A Caturité tem incrustado definitivamente também na radiofonia. Seu trabalho muito importante. Porque fez um trabalho paralelo. Infelizmente, a Caturité não está sendo lembrada aqui como marcante na sua atuação, porque ela não teve essa projeção da programação ao vivo que a Rádio Borborema teve. Já é uma terceira estação em Campina Grande. Foi a terceira estação a surgir e não se engajou naquele tipo de programa que a Borborema fazia. Isto é, ela não tinha um cast muito numeroso, não fazia programas de auditório, não tinha... Fazia sim. Fazia, mas posteriormente parou. Foi um negócio muito rápido. Mas não tinha orquestra, não tinha cast de cantores. Então, por isso mesmo, a estação... O programa de policial, por exemplo, programa policial e Ronaldo Deloche crítica da cidade, a Caturité foi quem começou. Foi com Radar. Era Rosil e Berta Bar que fazia. Tanto que a Rádio Borborema conquistou logo o Rosil para a Rádio Borborema por causa de Radar. A audiência da Caturité no horário era tranquila. E a Rádio Borborema não admitia, né? Não admitia 5 minutos não, de concorrência ela não admitia. Não. A Caturité dava ibope mesmo na Borborema, ganhava tranquilo com o Radar. Eu tenho até um fato da minha época, que era discotecário na Borborema, que a Caturité tinha um programa às 6 horas da manhã, que ela dominava... Olha, caiu aí um lenço. Viu? Mas viu, a Caturité dominava a audiência da cidade às 6 horas da manhã. Mas ela nunca se preocupou, assim, aos seus diretores, de fazer frente à Rádio Borborema no principal, que era o auditório, eram os programas ao vivo, que a Borborema dominava totalmente a audiência desse particular. Mas houve um programa da Caturité, eu não sei se vocês estão lembrados, e Ronaldo deve estar lembrado também, que às 6 horas da manhã a Berta Barros tinha um programa, uma valsa e uma canção, né? E esse programa estava causando muita celeuma na Borborema, porque era começar o dia, a Caturité dominava a audiência. Só depois é que a Borborema começava a retomar a sua tradicional superioridade de audiência. E eu, como discotecário, fui procurado por Fernando e disse, olha, mas esse negócio da Rádio Caturité está tendo essa audiência de manhã, está nos causando um mal-estar danado. É danado essa moça lá fazendo esse programa, Berta Barros, uma locutora muito competente, muito dinâmica, era uma moça, uma senhora muito lutadora, porque ela sabia que lutava com dificuldades muito grandes na Rádio Caturité, e assim mesmo tinha programas delas de muita audiência, inclusive esse, que era o Radar, que ela fazia com o Rosil. Mas esse das 6 horas da manhã, eu tratei de procurar uma fórmula de derrubar. E como foi que eu fiz? Eu digo, olha, ela faz lá uma valsa e uma canção para você, que era um programa agradável, uma valsinha que eu te ouvi de manhã. Eu pensei, bolei uma ideia, junto com a mulher de Zé Maria, como é que era a nossa Elisa César, que era a discotecária também nessa época. Eu cheguei, Elisa, vamos criar um programa aqui para 6 horas da manhã, para derrubar essa audiência da Caturité. E isso é um fato conhecido, porque surgiu daí um programa que eu criei, o Encontro com o Passado, às 6 horas da manhã, mas passamos a fazer um programa montado. E aí onde a Caturité passava a perder pontos. Porque eu peguei o programa, dei a ideia, e Ramalho Filho, de saudosa memória, começou a estruturar o programa em forma de legendas. Entre uma música e outra, ele fazia aquela... Para a época era o forte da coisa. Ele fazia uma retrospectiva da música, quando ela foi criada, por quem, e que motivos levaram o compositor a fazer aquela música. Ele fazia um quadro romântico em torno da música, que passou a agradar mais do que a valsa e a canção para você, de Berta Barros. Foi aí, mas isso foi depois já de uns 3 anos, que a Caturité era dona absoluta da audiência das 6 horas da manhã. Bom, eu quero somente aproveitar o ensejo e fazer um registro aqui do nosso companheiro Valdo Tomé. Ele está na escuta do nosso programa e pede para que transmita aos senhores presentes os votos de parabéns por estar aqui rememorando esse passado do rádio campinense, e que também nos faz aí um pedido que vamos ver dentro das nossas condições, que cada um leve consigo uma fita gravada desse programa, desse bate-papo bem informal aqui, e que também possa constar uma no Museu da Imagem e do Som. Bom, isso aí não resta dúvida que é uma coisa valiosíssima, este momento aqui documentado, né,
para... Exatamente. Sim. Bom, mas o Gil... Mas o que eu quero registrar, com todo prazer, por sinal, é que trabalhei também na Rádio Caturité. Quando eu deixei a Rádio Borborema, fui convidado para Caturité e aqui trabalhei 1 ano como corretor de publicidade e gravava todos os textozinhos que eu fazia. E faço questão até de lembrar um que foi de uma popularidade incrível, mas incrível mesmo. O anunciante ficou maravilhado com a coisa. Eu conheci numa vitrine aí umas sapatilhas. Vitrine de cristal. Não era isso. umas sapatilhas. Comprei um par e adorei. Maciazinhas, coisa. Eu tinha uns calozinhos. No tempo que né? você estudava balé, né? Não. Então, eu criei, me inventei um textozinho, um jinglezinho de 15 segundos, né? Que foi um sucesso e que me dava orgulho ouvir na rua os meninos dizendo de brincadeira. Entendeu? Quer dizer, que tinha se popularizado, né? O nome da sapatilha era Carlói. Então o textozinho eu fiz assim: com sapatilhas Carlói, o calo não dói. Sapatilhas Carlói. Não, eu ouvi o texto, digo o texto. Tá, foi bem, era o registro que eu queria fazer. Aqui na Caturité, gravei aqui na Caturité e a publicidade foi. Vamos ver. Não, eu ouvi o texto, digo o texto. Tá, foi bem, era o registro que eu queria fazer. Aqui na Caturité, gravei aqui na Caturité e a publicidade foi, vamos ver, feita aqui na Caturité durante o tempo que eu trabalhei. Não é isso? Bom, exatamente. Vamos ao registro que o Wilton Mota queria fazer. A notícia que eu ia dar a vocês é que a evolução do rádio se faz hoje no mundo inteiro através da frequência modulada. A frequência modulada é a nova opção de rádio no mundo inteiro. Basta dizer a vocês que nos Estados Unidos, mais de 60%, 70% das estações de rádio hoje transmitem em FM. Tu tá puxando a brasa para tua sardinha ou puxando a sardinha para tua brasa? Não, é um fato, em toda parte. Porque deixa eu dar a notícia, porque vocês depois vão debater o assunto. Então, nós, honrando esse princípio, esse amor que Chateaubriand nos inspirou a Campina Grande, a nossa comunidade, é que nós vamos, proximamente, talvez em janeiro, fevereiro, inaugurar uma estação de 50 kW em Campina Grande, a Rádio Campina Grande. Nós já fechamos o contrato com o Banco do Brasil, com a Eximbank para a importação do equipamento, e devemos, em 120 a 150, no máximo 180 dias, estar inaugurando em Campina Grande a estação de rádio mais possante da Bahia ao Amazonas, em frequência modulada. Equipamento americano, estéreo, da melhor qualidade. E será uma homenagem a Campina Grande e aos pioneiros da radiodifusão. Não somente aqueles maiores, os grandes, Chateaubriand, Oscar Moreira Pinto, mas aos pioneiros aqui de Campina Grande, o Gil, Leonel, Heraldo, Gaúcho, enfim, aos fundadores do rádio em Campina Grande. Então a Rádio Campina Grande será o prosseguimento dessa tarefa, dessa missão, que nos entregamos com todo o amor, com todo o carinho, com corpo e alma, toda a determinação, em benefício, em prol de Campina Grande. Eu até aproveitando a sua palavra sobre a FM, pode falar, Gil. Sim. Bom, eu queria, dando sequência às palavras aqui do companheiro Wilton Mota, primeiro, agradecer ao Valdo Tomé a mensagem que ele nos enviou, através aqui do nosso colega Gonzaga. E depois, registrar também como homenagem, não é, os nomes dos nossos velhos colegas que desapareceram. Eu vou citar alguns nomes, né? Arnóbio Araújo, não é? Arlindo do Piston, Nilo Lima, maestro Lima, Jaime Seixas, pianista, todos desaparecidos, Rosil Cavalcante, Ramalho Filho, né? A nossa homenagem a esses nomes, e alguns mais. Pedrinho Marinheiro, saxofonista notável da orquestra da Rádio Borborema, Lídia Rodrigues também, cantora, que foi exatamente do desfile de Brotinhos. Maria das Neves, foi primeira esposa do colega Leonel Medeiros.
Chicão. Sim, muito justo. Mas porque você fez uma homenagem aí a Chateaubriand, e eu me lembrei então de fazer também aos nossos companheiros, não é? Aí que tá esquecido, que por sinal correu na época uma piadinha com ele. O Zé Pimentel, oficial do nosso vida. Sim. O Léo Pimentel lá na Rádio Cariri, na sua fase inicial, naturalmente todo mundo cheio de dedos, que era a primeira rádio a funcionar oficialmente em Campinas. Ele lá um determinado dia, fazendo um convite de enterro, largou essa bomba. Eu acho que foi no dia, não. Foi exatamente, Campina Grande não tinha luz, mas nesse dia o doutor Pedro de Almeida mandou ligar o motor e a estação foi inaugurada às 10 horas, às 9 horas da manhã, em Bodocongo, a Rádio Cariri. Então já chegou e às 10 horas, depois da inauguração, o Zé Pimentel foi quem assumiu o microfone e ficou a cidade toda estava ouvindo a Rádio Cariri, né? Porque não havia rádio, foi o primeiro dia de rádio em Campina Grande. Então, é uma repercussão danada. Eu fiz muito pior do que Zé Pimentel. Mas a dele foi famosa por ter sido o pioneiro dos erros. Exatamente. Ele pegou a primeira audição, né? Uma vez ele largou o féretro em no 49, depois que a Rádio Breno foi inaugurada, eu fui considerado pelo doutor como o melhor produtor de publicidade comercial. Ele me deu uma viagem de presente a Fortaleza, para ir conhecer a sede do Diário Associado do Nordeste, naquela ocasião era em Fortaleza. E no ano seguinte, em setembro, eu fui para Fortaleza, fui hospedado no melhor hotel e fui convidado da Ceará Rádio Clube. Cheguei na sexta-feira, no sábado fui para o auditório, fiz um programa de calouros como convidado pelo principal locutor, que era João Ramos. Então, eram os principais locutores, o maior locutor da Paraíba e o maior locutor do Ceará, juntos fazendo o programa na Ceará Rádio Clube. Então, muito bem, o programa foi muito bom, muito aplaudido. O pessoal notava a diferença de inflexão. Eu tinha a minha inflexão paraibana, campinense, autêntica, mas isso não causava má impressão, causava curiosidade. O pessoal falava, quem é esse locutor, de onde é, tal, essas coisas todas. Mas à noite, na leitura do Jornal Falado, eu, como um locutor sapiente, excepcional, inteligente e bom, não li o texto do Jornal Falado, que era o script. A rádio naquela época, era tudo script. Então, era um script para 2 locutores, eu de um lado e João Ramos do outro. Então, lá para as tantas, o jornal começava às 10 horas. 10h10, naquela ocasião, estava havendo uma crise de sal no Rio de Janeiro. Ninguém tinha sal para nada, era uma dificuldade tremenda. Então, veio uma notícia. Chegou mas essa eu conheço. Chegou a minha vez. Essa eu conheço. Aí o texto estava escrito, do Rio. Chegou hoje ao Rio de Janeiro. Aí eu quando eu vi ali adiante, li Serpa Pinto, né? Mas eu achei de acrescentar o senhor, porque eu pensei que o redator era burro e não tinha colocado a palavra senhor. Então eu acrescentei. E aí li o texto inteiro. Chegou hoje ao Rio de Janeiro o senhor Serpa Pinto, trazendo em seu bojo 10 toneladas de sal. Ainda alguns meses atrás, o João Ramos me encontrou no aeroporto, acho que no Recife, ou em Salvador, por aí. Ele disse, eu tô com vários Serpa Pinto. Quer dizer que não era somente Gil Gonçalves que dizia olha, por você falar isso, eu lembrei-me agora quando eu tinha os meus alto-falantes. Escute, quando eu tinha os meus alto-falantes aqui. A propósito de Gaúcho, eu vou lembrar. Verdade, eu essa piada que conta sobre Gaúcho. Eu tinha um locutor, ele era amazonense, um rapaz amazonense, chamava-se Fernando. Ele trabalhava comigo e nesse tempo, você sabe, o único veículo de publicidade aqui era o meu, né? Eu fazia publicidade até para o Rio de Janeiro, aqueles produtos Foster, Bayer, essas coisas assim, né? E interessante é que o falecido Getúlio, que era o gerente do Capitólio nesse tempo, chegou lá no meu estúdio e disse, Gaúcho, olha, eu quero que você me anuncie o filme que vai ter agora, eu vou passar um filme muito bom, e tem um filme completamente diferente, viu? É um filme que tem uma grande catástrofe, coisa e tal. Também escreveu lá o negócio e tal. E eu dei ao locutor, não, olha isso aí. Ele passou a vista assim e tal, aí pegou e disse, hoje o Cine Capitólio exibirá em sua tela um grande filme com uma grande catástrofe. Isso foi uma vaia. Ô Gaúcho, enquanto para efeito de ilustrar as primeiras gafes radiofônicas, que você foi anunciar a versão brasileira daquele famoso a música de Cole Porter, Night and Day. Isso diz isso para gozar, sei que você não é um homem para cometer uma gafe tão grande, mas Night and Day teria sido dita por você assim, hoje vamos a seguir com o seu vozeirão, vamos a seguir Orlando Silva com a versão brasileira de Cole Porter, Nick and Day. Aí disse que alguém chegou na hora e disse, Gaúcho, é Night and Day. Disse,
retífico. É mais Ô, Hilton, Não foi o príncipe e o mendigo. é o príncipe mendigo, exatamente. O príncipe e o mendigo. É o príncipe retífico, mendigo. Mas com você também tem uma que disse que você na Voz de Campina Grande, anunciando o filme do Capitólio do dia, Não, foi Gaúcho. era ao sul do Pago, ao sul do Pago Pago. Foi lá no Gaúcho. Foi Gaúcho ainda também? Aquele gerente babilônico que era valente, era... Como é o nome dele, rapaz? Nunes. Nunes mandou lá para Gaúcho, chegou de tarde, aí eu ia ler o texto, certo? Ao sul de Pago Pago. Aí chegou o Aldomar Vilarim e disse, eu falo inglês, rapaz, isso não é Pago, não é pego. Aí eu meti pego pra cima, mas Nunes danou-se, reclamou a Gaúcho, quase dá briga nesse negócio. Porque todo mundo... Ao sul de pego. Vamos lá, os comerciais. Bom, agora faltando 15 para as 11, informação de Casa Grande ao quadrado que estiverem, vamos ao intervalo comercial. Bom, tempo muito resumido. E não, exatamente. Não, certo. Agora, antes da despedida, a respeito do... Não, eu só gostaria de prestar também a nossa homenagem a um dos maiores responsáveis pelo êxito da Rádio Borborema nos anos 50. De 50 a 60, que foi realmente Fernando Silveira. Radialista, professor, um homem de rádio autêntico. Foi Fernando Silveira responsável por grande parte do sucesso da Rádio Borborema nos anos 50. Sei. Agora, eu queria, nesse final do nosso debate, é que nós enfocássemos o rádio já em termos, assim, de atualidade. As falhas que nós temos na atualidade, como nós poderíamos fazer o rádio, com que o rádio voltasse a ter aquela força, aquele vigor, e também o rádio em termos de futuro, o que é que espera pelo rádio no futuro, se o rádio realmente é aquele veículo que é tão primado pelo brasileiro e realmente o brasileiro não pode viver sem rádio, e daí por diante nós abordarmos esses aspectos, principalmente o rádio na atualidade. Você convoque... Onde nós estamos certos e onde nós estamos errados. Você convoque os radialistas antigos, que eles farão um rádio novo. Muito bem. Ô, Gaúcho, eu vou dar a minha... Eternos. Tem que haver no jornalismo, que rádio é comunicação, é jornalismo, respeito à família, respeito, fidelidade aos princípios cristãos. O homem tem a obrigação de servir ao próximo. O próximo é o seu irmão. O próximo do radialista é o ouvinte. Então o ouvinte tem que tratar o rádio. Quanto mais, na medida em que o radialista tratar o ouvinte com respeito, melhor será o rádio. Então o rádio moderno tem que ser feito nas mesmas bases em que o rádio foi sempre feito. O sucesso, o êxito do rádio tem que se basear no respeito à família, no respeito às pessoas que estão. O rádio tem que ter fidelidade sem agressão aos fatos. Até quando as pessoas estejam envolvidas em fatos negativos, até isso precisa ser examinado com cuidado. O jornalismo é fidelidade aos princípios cristãos. Só com amor e com respeito se faz um bom rádio. Olha, só um registro. Eu estava ouvindo a Rádio Olinda pela manhã, aliás, madrugada. Negócio de 2 horas da madrugada. Então, o locutor, ele usa um tipo de comunicação que talvez ele acha que faça jus à madrugada. Então ele fala daquele modo, diz que aqui todo mundo tem apelido, aí começa, fulano, ele tem tantos apelidos, o apelido dele é esse. Aqui a gente toca cantor de radiola de ficha, por exemplo, né? Aí vamos trazer um radiola de ficha, o doido, Orlando Dias. Bom, aquilo ali eu acho que é uma forma de agressão. Isso é anti-rádio, isso é anti-rádio. Exatamente. Veja bem. Eu toquei o fato que aconteceu domingo aqui em Campina Grande. Um comentarista de futebol, eu estava em casa, então estava ajeitando, não fui ao jogo, então estava ouvindo o jogo, displicentemente, nosso amigo Humberto de Campos soltou um palavrão no rádio, que eu parei assim, olhei para uma coisa minha, digo, você ouviu o que eu ouvi? Ela disse, ouvi, aí ele repetiu, aí disse, e eu vou dizer de novo, é isso mesmo, aí ele soltou uma pornografia tão grande que eu não acreditei, e ele repetiu, mas para confirmar. Talvez... Eu acho horrível, o Humberto é muito meu amigo, entendeu? Mas ele apela muito. Eu acho que ele merecia mais respeito ao povo que está em casa ouvindo. Eu concordo com você. Antigamente o rádio, então, o respeito pelo rádio era tão grande com o ouvinte,
que o locutor, quando tossia, pedia desculpa. Quer dizer, se ele estivesse doente, trabalhando, pedia desculpa, como o seu Gil. Eu não pedia desculpa ao ouvinte porque ter tossido. Olha, é mentira, meu? É verdade. O respeito que se tinha o pessoal o ouvinte. Dois enfoques que foram dados agora em último instante aqui do programa. Um foi a FM, que é, sem dúvida, hoje o caminho para o ouvinte que gosta de ouvir música. E como ouvir música... E tem uma coisa, e música boa, viu? Exato. É tanto que as rádios FM estão proliferando de maneira geométrica em função do rádio hoje no Brasil. Talvez hoje não esteja surgindo 2 emissoras de AM no Brasil em um ano. E rádio FM deve deste país, este ano, surgir pelo menos umas 200 novas FM. Então, acontece que o público que gosta de ouvir música, o automobilista que está viajando, que está sintonizado com a FM, está realmente bem servido pelo aspecto radiofônico. Para mim é o caminho para quem quer ouvir música, é FM. Agora veja bem, o rádio já está sendo procurado no Brasil, que é a única saída para as rádios AM, foi traduzido para os nossos ouvintes, para a onda média, tem que evoluir para o jornalismo. O rádio-jornalismo é a saída. Agora, rádio-jornalismo sério, com respeito ao ouvinte, como o Fábio disser aqui. Porque, olha, Rádio Globo do Rio, Tupi do Rio, Rádio Cidade do Rio, rádio AM também. Todas essas emissoras no Rio. Rádio Capital, do Rio de Janeiro e Brasília, em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, todas essas emissoras passam o dia inteiro dedicado a uma única coisa, rádio jornalismo. Exato. Que é a única saída atual para a onda média ser ouvida. Você sabe que a Globo dá um noticiário de meia hora? Exato, há muito tempo. Bom, o Leonel, uma última colocação que eu queria fazer. Será que o padrão de rádio que nós temos hoje, aquilo que você se referiu no começo do programa, uma das causas não seria a ausência dos programadores, que nós não temos, dos produtores de programas? Hoje, o locutor hoje, ele produz, apresenta, tem que improvisar tudo. Por exemplo, um programa como esse aqui, eu deveria estar aqui com um dossiê, certo? De questões. Mas isso é uma responsabilidade do empresário, do radiodifusor. Ele precisa exigir, precisa selecionar, precisa ordenar a programação. Até o improviso tem que ser organizado, ordenado. Hilton, eu acho também um detalhe, viu? Dá licença, Gaucho. Deixa eu aproveitar o tema, senão eu esqueço. Eu acho que o rádio foi gradativamente se tornando uma atividade pouco atraente. Veja bem. Antigamente, na nossa época de começar em rádio, era assim um objetivo maior da vida de cada um de nós, ingressarmos na vida radiofônica, porque ela, além de tudo, tinha um poder extraordinário de projetar o indivíduo na sociedade. Mas na medida que a televisão foi tomando esse espaço, e a chegada da televisão mais colorida foi trazendo para o ouvinte mais conforto para ver programas coloridos, melhores programas, etc. As redes que estão por aí fazendo programas melhores e cada vez mais caros, foi tirando do rádio essa hegemonia que lhe pertencia. E aí surge a pouca qualidade, me perdoe que tem as exceções, a qualidade um pouco abaixo da média do nosso tempo, que acontece hoje no rádio. Os elementos que provavelmente hoje se dedicam ao rádio não estão fazendo do rádio a sua profissão definitiva de manutenção da sua família, porque o rádio atualmente não oferece, a uns poucos oferece talvez, não como no nosso tempo. Todos nós vivíamos exclusivamente do rádio e era compensador, porque o salário era relativamente bom e nós tínhamos um campo extraordinário de programas para explorar, programas de auditório, programas mesmo de auditório, mas sem ser auditório no sentido de programas de diversão. Eram programas montados de auditório que a gente vendia o patrocínio facilmente. Já hoje o negócio não funciona mais como era. Então, na medida que o rádio foi perdendo a sua hegemonia, foi perdendo também a qualidade dos seus elementos. Hoje existem bons elementos em rádio, mas honestamente não é nunca como foi. Você sabe que
atualmente, a criança está sem programação? A criança está sem programação. Exatamente. Heraldo César, por exemplo, fazia na Rádio Borborema aquele Clube Papai Noel. Era um programa que tinha uma audiência estupenda. Eu fazia aqui na Caturité mesmo o programa Vovô Tico, contando histórias para crianças e tudo mais. Uma vez até o Wilton Mota quis me levar lá para a Borborema, que ele era diretor da Borborema, quis me levar. Eu digo, não quero, sabe por quê? Porque minha filha trabalha como locutora na rádio, né, na Caturité, e eu não quero, porque se eu for, eu sou capaz de botar ela para fora. Então eu fico por lá mesmo. Lembra, Wilton? Pois é. A criança hoje está sem nada. Exato, hoje só tem, sabe o que é que tem hoje? Isso é lamentável, não é? Hoje sabe o que tem hoje? Fulano e tal pede para ouvir isso assim. Fulano e tal pede para ouvir, aí bota uma música. Que diabo. Mas se fosse uma música, sabe como é? Música antiga, aquelas valsas, aquelas coisas, música mesmo. Hoje você só ouve barulho. A música de Ossateva só é barulho. Barulho e gritaria. Não é mais. Agora, nós já esgotamos nosso tempo e nós iríamos, vamos chamar aqui, vamos dar o microfone inicialmente a quem começou, que foi o pioneiro, nosso amigo Gaúcho, né? As suas despedidas, não é para levar, né? Só as despedidas. Não, é melhor do que você tem lá. Gaúcho, foi uma satisfação imensa. Aí depois, inclusive, eu vou fazer aquele negócio. O Gaúcho vai dar um carro a quem o ouvinte que disser o nome dele. Certo? Olha, rapaz. Não, você não ia falando isso. Não faz isso não, que a minha mulher vem ganhar o carro, hein? Bom, Gaúcho, uma satisfação mais uma vez. E espero que esse não seja o nosso último encontro, que outros nós possamos contar com você aqui no nosso programa. Bem, eu penso que você não vai pegar no meu caixão assim muito fácil não, viu? Vai custar um bocado. Pois não, eu não sou mulher para negar a idade. Eu tenho 76 anos. Olha. Agora tem tempo. Não, dá tempo sim, tá aqui. Veja que ano eu nasci, diga aí. Estou precisando de óculos, deixa eu ver. 25/3/1905. Tá. Então pronto, quanto é? Não é 76? Olha aqui, veja aí, por favor. Hein? Tem uma coisa, identidade paraibana, viu? Quem? 39 anos, parece que trabalhou comigo. Bem, amigos ouvintes e meus amigos aqui, fundadores de rádio em Campina Grande, eu agradeço a boa vontade que vocês tiveram em chamar-me e trazer-me para aqui, para bater um papo aqui com vocês, né? Eu não mereço isso, mas em todo caso agradeço bastante, não só a vocês, como também os ouvintes que nos aturaram até este presente momento, com seus rádios ligados, gastando energia, para ouvir o quê? Bate-papo, né? Ouvintes da Rádio Caturité, muito obrigado, boa noite e sempre às ordens ali em Zé Pinheiro, o Gaúcho Velho, viu? Tá tudo bem. Bom, vamos ao Wilton Mota, né? Aí pela idade. Pela idade então vai Rio, né? É bom. Soltou logo agora o Gil olhou pra mim assim. Bom, Gil Gonçalves. Gil Gonçalves também é um prazer imenso. Eu quero. Um registro só porque jamais eu esperava. Hoje nós estamos com toda essa gente aqui reunida, né? Uhum. E falando exatamente sobre uma coisa que eu sempre fui apaixonado, que é o rádio. Muito bem. Antes de tudo, eu quero agradecer a Gonzaga, a você, Gonzaga, a iniciativa que teve de nos convidar, e particularmente a mim, para esta reunião tão agradável e que tem uma significação de comunicação notável, entendeu? E depois, aos ouvintes, perdão por qualquer escorrego que tivermos dado por aqui, e o meu boa noite muito amável. Bom, aí o Gil Gonçalves, o José Gil Gonçalves, né? É o galã das novelas. Então, tudo bem. Hilton Mota, o Lampião. Não, o Chiquinho, O Chiquinho, é. Hilton Mota é uma figura bastante conhecida em Campina, então também o nosso agradecimento pela presença no nosso programa. Boa noite, ouvinte.
Muito obrigado pela sua atenção. A noite está próxima de um novo dia. Que lhe seja agradável noite, sonhos maravilhosos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Bom, é pela idade do Everaldo. É pela idade do Everaldo? Ah, Leonel Medeiros, né? Não é Leonel Medeiros? É Leonel Medeiros. Eu vou dizer como aqueles gays lá do... Eu vou assumir. Mas o Leonel é o sabor do reencontro. Olha, aliás, esse reencontro que você promoveu hoje está sendo cogitado por nós, que fomos os fundadores do rádio, inclusive, especificamente aqueles que participaram da época áurea do rádio de Campina Grande, foi a década de 50, sem dúvida nenhuma. Nós estávamos programando, e todos eles sabem disso, um encontro como esse, talvez com maior amplitude, porque nós vamos convidar muita gente que não veio aqui hoje para uma reunião, talvez um festival, uma apresentação especial num clube ou num teatro, para rememorarmos, inclusive, os programas que foram os campeões de audiência daquela época. E por isso mesmo, esse seu programa de hoje pode ser dito assim como se fosse uma van premiere do que nós vamos fazer ainda este ano, com um programa especial em que vamos reunir todos os pioneiros do rádio aqui que moram em Campina para apresentarmos a programação, uma espécie de síntese da programação mais famosa naquela época, diretamente do auditório do teatro ou de um clube qualquer que nós vamos escolher. Por isso mesmo, nesse momento, eu não estou me despedindo dos ouvintes, porque amanhã, às 9 horas, estarei aqui nesse microfone com Cidade Aberta, e quero agradecer a sua lembrança de talvez eu recebo isso como uma homenagem que você me presta e presta aos meus companheiros da velha guarda, porque a sua lembrança foi realmente muito bonita e muito boa, porque ensejou a todos nós esse reencontro. Nós precisamos realizá-lo ainda este ano. Bom, então vamos aguardar, né? Heraldo César, como é que é o negócio? Heraldo César, mais uma vez. Bom, faz muito tempo que eu tinha visto Heraldo César. Vi Heraldo César no último clube de Papai Noel que ele fez. E faz tempo isso, né? Mais de 6 meses. Mais de 6 meses, olha aí. Bem, meu amigo Gonzaga, muita gente já disse isso e já repetiu que a felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. Pois bom, esse momento é realmente marcante e por isso cheio de felicidade. Eu quero agradecer esse encontro com os meus amigos antigos da Radiofonia de Campina Grande, com os meus amigos, aqueles que estão fazendo rádio no momento. E eu me incluo também entre eles, graças a Deus, e dizer que não se esqueçam de comprar o carnê do baú da felicidade. Não é isso, né? Pedro, boa noite, não era nada disso. Muito obrigado por todos, meus amigos, ouvintes da Caturité, e amanhã nós temos um encontro a partir de 8 horas da manhã lá na Rádio. Você sabe que você vai pagar muito caro por esse comercial? Em nome de Silvio Santos. O nome também não deve ficar esquecido na nossa homenagem. Ele fazia um programa muito bom, um programa em benefício da cidade e da comunidade. Era um pingo de conversa. Padre Mariano. Padre Mariano. E com esse pingo terminam os nossos pingos. Bom, 11 horas e 5 minutos. Nosso muito obrigado, professora Norbertina. Os últimos serão os primeiros, não é? Não, só dizer boa noite. Bom, é emoção que está muito forte, mas nosso muito obrigado, boa noite, gente amiga do meu Nordeste brasileiro. Amanhã, a partir das 9 horas, aqui estaremos para mais um contato direto com todos vocês no programa Gonzaga de Andrade. A técnica de som foi de um pioneiro também, Severino Gomes, o Sansão.